manchete. Agora, aqui é mais um daqueles que a Pamela gosta sempre. Ó, pensões de ex-deputados custaram 3,7 bilhões à Câmara desde fevereiro de 99, data em que foi extinto o Instituto de Previdência dos Congressistas, o tal IPC. Foram pagos 2,5 bilhões a parlamentares aposentados e 1 bilhão e 200 a dependentes dos deputados falecidos. Na lista dos aposentados estão alguns famosos, por exemplo, como José Dirceu, Roberto Jefferson, Gedel Vieira Lima, Valdemar Costa Neto e até o ex-presidente Bolsonaro. A Câmara enviou a planilha com os valores pagos mensalmente aos aposentados e pensionistas do extinto IPC e os valores foram atualizados mês a mês pela inflação do período em valores nominais. Foram pagos aí 1 bilhão e 300 milhões aos deputados aposentados e 670 milhões aos pensionistas, num total de 1 bilhão 950 milhões em pensões. Ô Rigon, tem deputado que está ganhando mais de 39 mil reais de aposentadoria. E aí é daquelas que a gente fala, olha, essa é de tirar o tatu do buraco pela cabeça, não pelo rabo. Porque é o seguinte, quando a gente fala de aposentadoria, de pensão no Brasil, a gente sempre fala daquela do salário mínimo, que muita gente recebe pouco. Mas tem pouca gente aqui recebendo muito dinheiro. Isso aqui é um assinte, isso aqui é um verdadeiro, sei lá, um escárnio. Com certeza, toda razão. Esse é um dos pontos assim nevrálgicos que deveriam ser revistos do Brasil, como a morosidade do judiciário e vários outros aspectos, inclusive na área de educação e saúde. É importante que os seres humanos sejam tratados da forma que está na lei, que sejam todos iguais. É um absurdo. Um senhor que trabalhou, uma vez fiz isso, eu levei um processo inclusive, é um senhorzinho de quase 90 anos, roçando terra lá em Campo Mourão, e que um deputado aqui de Maringá, aposentado na época com 24, 22 mil reais, por ter trabalhado, acho que 2. Na época existia, hoje não pode mais. Então tem esse negócio do IPC. Aliás, é bom lembrar isso, Paulo, porque eles se acham o máximo, eles se acham diferente de você. No que puder, puxar, bem que o Bolsonaro falou, puxar o bife lá pro filho dele, bife, sei lá, que carne quer, ele vai puxar. Então eles pensam, esse é o jeito de pensar do político. Primeiro ele, o resto que se dane. Quando decidiram acabar com o IPC, ou foi dado um prazo para que, você quer continuar recebendo? Você vai ter que antecipar a aposentadoria. Era coisa assim, claro que dependia do mandato do cara, uma coisa média de 100 mil reais. 12 deputados por Maringá, Odilo Bobinotti abriu mão, Valdomiro Meger abriu mão, Zé Borba pagou com um cheque da prefeitura, o Paulinho que deu um cheque de 110 mil reais para ele, teve que devolver lá na frente, numa ação do promotor Cruz, e o atual ex-líder do Bolsonaro, Ricardo Barros, pagou em dinheiro vivo, levou lá 100 mil reais em dinheiro vivo e quitou a dívida dele com o IPC. Então, político sempre, e mantém a aposentadoria, óbvio. Quando ele não é eleito, ele recebe a aposentadoria. Mas aqui não isso tem é legenda. errado, aqui não tem legenda. Não, mas aqui não tem legenda, Rigon. Aqui não tem legenda. Então, isso que eu tô falando. Todo Tá o mundo tá Rubens nesse Bueno pacote. na relação. Rubens Bueno. Tá o Ângelo exato. Vagnoni na relação, mais de 30 mil reais. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que esse que... Mas é uma coisa muito grande. O Congresso são 513 deputados. Você para achar ali não é fácil, não. Vamos lá. Você quer, Neto? Vai, Neto. Mas é simples, elejam pessoas que pensam dessa forma. Se a maioria da população pensa dessa forma e os seus representantes não pensam, aí a gente tem que começar a analisar e mudar o nosso voto. Acredito que não há justificativa para inchar a máquina pública. A máquina pública ela não pode ser inchada dessa forma, ainda mais com pessoas que já deram a sua contribuição, mas têm saúde para trabalhar, tem a vida inteira, muitos a vida inteira pela frente, ainda mais que a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando reiteradas vezes aí durante a nossa curta esse curto período, né, moderno que nós estamos vivendo. Então acho que é importante a gente dizer, vamos parar de colocar, e o que vai ser feito? Faça agora, cobre o seu deputado, cobre o senador que você votou. Hoje com as redes sociais isso ficou tão acessível, político tem medo de gente. Quando gente começa a cobrar, o político começa a agir. Vou dar um exemplo aqui no Paraná, o governador Ratinho Júnior acabou com a aposentadoria de governadores, algumas pessoas que haviam entrado, ex-governadores, não conseguiram receber. Então é importante, o eleitor ele tem que colocar um candidato que pense assim como ele, que esteja convergido com as ações que ele acredita que sejam melhor para a sociedade.
Você esboçou. Não, na verdade, a aposentadoria para ex-vereador já tinha acabado, mas continuavam pedindo. E foi bem antes, e teve um sujeito, que é aí que está a diferença das pessoas, não do político. Você pode ter jogador de futebol ruim, você pode ter comentarista ruim, você pode ter jornalista sonoplasta ruim. Isso não é coisa de profissão, não é exclusividade de político. Conheço duas pessoas, uma chama-se Lindolfo Júnior, foi deputado estadual, tinha direito você não faria isso. Tinha direito à aposentadoria, recusou. O outro, Álvaro Dias, foi governador várias vezes, vários mandatos. Tinha direito à aposentadoria, abriu mão. Vamos então, ser assim, sincero. depende da pessoa. Vamos ser não sincero. depende só do político. Vamos ser sinceros, abre mão porque não precisa, porque tem outros então, dividendos. Então você acabou de dar razão para eles. Vamos Tá? ser Eu achei que você era sinceros. contra. Não, Desculpa. vamos ser sinceros. Abre a mão porque tem outros, porque ninguém nega de receber dinheiro. Agora o fato Mas daí assumiu um negócio no Tecpar, né? Então, Não foi? Então, Mas não, peraí. acho que o Lindolfo tá nomeado no governo Ratinho. Tá, Só no que aí eu vou Tecpar, falar pra ele é você diretor lá. como Tecpar. é... Inclusive, como esteve é... Gacemol Não, semana beleza. passada. Deixa eu só concluir agora meu raciocínio. Ó, É um beleza. raciocínio Abre mão. bem raso de Abre novo. mão. Vai, Zé, Raso é a sua quietinho, opinião. Igor. Eu estou dando Deixa a minha ele opinião agora. para quem nos Vai, acompanha. né? Conclui. Pelo amor de Deus. Nós temos que pensar o seguinte: não nega porque não precisa. Nós vamos falar da fortuna que tem alguns políticos que já passaram pelo nosso Paraná. Agora o que eu vou dizer, isso tem que ser uma questão moral. É uma questão moral. O político ele vai atrás do direito dele mesmo. A questão de não inchar a máquina pública tem que ser uma demanda pessoal da pessoa que foi eleita. Nós temos políticos que têm uma postura e gastam lá uma fortuna de verba de gabinete. Então são coisas que a gente tem que começar a refletir, e eu não estou falando desse fato específico, eu estou falando da postura Você acabou do de falar que é político. pessoal. Eu dei Se dois a exemplos pe- pessoais e você se está a minimizando. se a população não cobra, não vai deixar de acontecer. Não, ô Rigon, porque eu vou dizer uma Vai, coisa Neto, pra conclui, você. Neto. A minha tartaruga tá O Álvaro esperando. o Álvaro Dias negou, mas era o quê? Era senador da República, saiu do governo, foi eleito senador. Governador, ele era governador, ele Eu era nem sei, senador na negou, época. eu estou Para. dizendo, eu entendo, mas depois que ele negou essa aposentadoria dele, ele veio ao Senado. Você não Então havia esteve, nascido, Neto. Não, tá recebeu. errado, tá errado. Para! Mas Para. você Para. cobra que o político não receba. Para. Aí quando É. ele abre mão, você critica ele. Eu queria tô saber qual que é a dizendo, sua é que o opinião. senhor trouxe dois exemplos aqui muito pessoais. Eu tô Claro, dizendo que são recebe do por quê? Paraná, Porque a vou falar lá população do- vai ser cobrado. Fortaleza. Vai ser cobrado. Eu tô falando que tem que ter uma mudança de postura, uma mudança na lei. Não tem que ser o fulano e o ciclano, tem que ser todo mundo, pô. Agora, aí o fulano pra quê? Pra ficar bonito? Porque Você negar acabou de falar que era Lógico. pessoal. Você acabou Eu de tô falar dizendo, que lá, é eu pessoal. estou Vamos lá, dizendo Neto, que eu isso não tem te que ser entendo, uma Luiz Neto, eu mudança. não te Vamos lá. entendo. Olha, então Vamos lá, continue minha não cabeça é entendendo. enrolada. Vocês estão Continue só não entendendo. divagando. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre essa coisa arada toda aqui, que a gente fica sangrando, o Estado brasileiro sangra, o governo do Estado sangra, as prefeituras sangram, com o penduricalho, com isso, com aquilo, com diário, com aposentadoria, com pensão, é com tudo. E o povo, no final das contas, Fernando Tupan, quando tem direito à aposentadoria depois daquele fator previdenciário que tem que dar 1 milhão de anos pro cara se aposentar, nada, né? Exatamente, Paulo Caetano, eu concordo com você. É um escárnio essa aposentadoria de deputados que nós temos. Ninguém deveria ganhar além do que ganha a população, por exemplo. Se for 5 salários mínimos, todos têm que ganhar, todos. Inclusive o presidente, inclusive o deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, todo mundo não pode ultrapassar o teto. Isso é um tapa na cara do brasileiro e o Neto está certo. Você não tem que ficar pagando mico para esses caras que querem apenas mordomia. Vote naqueles que pensam que nem você, que precisa ter cuidado com o dinheiro público, não ficar gastando aleatoriamente em benefício próprio. Paulo Caetano. Vamos lá, o Pamela Bussolini, eu bato sempre na tecla que aqui não é A ou B, aqui não é sigla política, aqui não tem nada disso. Político, ele quando tá no poder, ele acaba legislando em benefício próprio. Essa é a impressão que eu tenho às vezes. Não só você, Paulo, eu ia falar justamente isso. Olhando esse assunto, falar em bandeira partidária, falar em pessoas, não é o correto, né? Que a gente sabe que todos eles, no fim do dia, né, atuam em
em seu próprio favor. Agora, eu vou resumir nosso programa hoje de forma sucinta. Voltando aos nossos primeiros assuntos, dá para levar a sério um país onde se diz, vai ficar caro colocar uma cancela, vai gastar muito para pôr uma pessoa lá cuidando, vai ficar caro para pôr um segurança dentro da escola, e se gasta bilhões com deputados que nem são deputados mais, se gasta bilhões para pagar uma pensão para um governador que nem é governador mais, né? Como se eles já não se beneficiassem durante todo o mandato por estar ali, que a gente sabe que eles se beneficiam dia atrás do dia, turnamente, né, do seu cargo ali, todos fazem. Então, assim, ainda eles saem, nós temos que pagar pensões, né, e depois colocar um segurança numa escola fica caro, uma cancela com um vigilante fica caro, enquanto isso a gente vê o dinheiro indo embora, inclusive 330 milhões, né, nesses primeiros dias de governo com propaganda. É de lascar, mas é o Brasil, né?